Boa tarde, pessoal. Conforme a gente tinha prometido, nós estamos aqui numa live na Faben Design House, na Faben simplesmente, né, para fazer uma live com um grupo chamado Coletivo em Gráfica. Coletivo em Gráfica é composto por esses artistas que estão aqui comigo, né, e eles estão aqui na Faben com uma exposição chamada Éramos 5 mais 1. Tá? E eu quero apresentar para vocês esse pessoal e dizer que os trabalhos deles estão aqui na Faben, muitos continuarão por aqui após a exposição, tá? E a gente tem muita coisa bacana de gravuras para mostrar para vocês. E eu queria passar a oportunidade para a Sandra, para ela falar para a gente, para vocês entenderem como é um trabalho de artistas em coletivo, né? Boa tarde. Nosso coletivo chama Em Gráfico. Nós temos uma liga em comum, que é a gravura. Embora nós tenhamos trabalhos individuais, mas o que nos liga nesse grupo é a gravura. Nós estamos juntos desde 2016, começamos com 8 pessoas e a gente continuou com a grande maioria, embora já tenha mudado alguns, mas a gente também está com outra pessoa jovem aqui com a gente no nosso grupo. E nós trabalhamos, a gente tem um foco para resgatar essa prática milenar que é a gravura, e a gente não quer que essa prática morra, e a gente tem se reinventado. Nós trabalhamos com várias modalidades da gravura, a gente vai depois conversar sobre isso. E quero dizer que é muito gratificante trabalhar em equipe, porque o trabalho do artista normalmente é muito solitário, mas é muito rico quando a gente se junta e a gente escuta os feedback dos amigos, dos colegas, dá um toque ali, aprende com um e com o outro, e a gente vai somando nossas experiências. Tem sido muito bom trabalhar com esse grupo. Eu estou desde o começo e pretendo ficar. Sandra, me responde uma coisa. E essas exposições, elas acontecem periodicamente? Vocês estão sempre juntos em todas as ações ou vocês trabalham separadamente? Não, a gente também trabalha separadamente, mas quando é gravura a gente sempre está junto. Se for outros trabalhos, outras técnicas que a gente, como artista, a gente trabalha, acrílica, sobre tela, aquarela, teara, assim, e a gente, cada um tem seu trabalho individual. Mas quando a gente vai trabalhar a gravura, a gente faz sempre junto. Embora, claro, às vezes, outro dia teve a exposição do Birajá com o Tomás, os 25 anos deles. A gente é junto, mas o grupo tem uma característica muito livre, né? O fato de ser um coletivo também não interfere na carreira individual, ou se 2, 3 do coletivo resolvem fazer uma ação, o restante do coletivo apoia, se envolve. Isso é o que dá que sustenta essa liga que a Sandrinha fala também. Uma coisa interessante é que a gente também gosta de dar oficinas, né? Para passar o conhecimento. A gente já fez várias oficinas em comunidades, em escola, em instituições, né? E fizemos na pandemia um trabalho muito legal, que foram as lives. A gente convidou vários artistas, 32 artistas do país todo, fazendo live, falando sobre gravura. Mapeamento, né? Do que é que está sendo feito de gravura no Brasil, e isso está registrado no nosso Instagram, porque a gente, desculpa aqui falando, né? Porque além da gente ter a produção, né, a gente quer muito que a gravura realmente ganhe e alcance novos horizontes. Então a gente vem de uma técnica extremamente tradicional, né, que está dentro do nosso fazer, né, desde a época colonial, enfim. E a gente traz agora para a contemporaneidade, e o coletivo tem uma das missões também é a difusão dessa
essa linguagem. E assim, muito mais do que só fazer, né? O coletivo ele pensa a gravura, como um meio de educar, como um meio de possibilitar mais acesso para outras pessoas terem acesso a obras de arte, né? O fato também da multiplicidade de alcance da gravura, como nas oficinas, onde a gente dá oficinas para 20, 30 pessoas, né? A gente tem um trabalho também em parceria com a Escola de Artes e Ofício, que foi onde o coletivo praticamente nasceu, né? O coletivo nasce de uma vontade minha e do Tomás em 2016 de estar junto com outros amigos, né? Então a gente ficou num dilema, alugamos um ateliê, eu e ele, e depois passamos a convidar as pessoas, Sandrinha, André, Zaquia, os outros que fizeram parte, que eram o Carlos Nascimento, Carlos Campos e o José, que hoje não fazem mais parte, né? E a gente vem desde 2016, né, nesses encontros, tendo também as práticas do ateliê da escola como um ponto. Ok. E o contato, gente? O contato com o coletivo. As pessoas acham que tem muita gente que tem curiosidade de saber mais sobre gravura, né? O contato do coletivo é arroba, no Instagram é arroba coletivo gráfica. Arroba coletivo em Gráfica com K. Certo. Gráfica. Pronto. Uma coisa interessante, gente, que eu percebi, quando eu fui fazer iniciar essa exposição de vocês aqui na FAB, algumas pessoas perguntavam gravura, como é gravura? É exposição de gravura, como é? Eles tiram o vídeo. Teve gente para perguntar para mim se vocês tiravam as coisas da internet, copiavam e botavam nos quadros. Porque as pessoas realmente não entendem gravura com essa série de técnicas que vocês trabalham. Eu queria que você falasse para mim, Gerson, para me explicar a gravura, expor para o pessoal que está assistindo a gente, a gravura no contexto dela, como surgiu, de onde veio, né, e essa gravura que você faz. A gravura, sim, ela é uma técnica milenar, né? A primeira técnica gráfica, digamos assim, que a gente vai ter é a xilogravura. E junto com a xilogravura surge a imprensa e o livro, né? Tá. Então remonta a idade da imprensa. De Gutenberg, que foi quem desenvolveu essa técnica para a imprensa, né? Mas a gravura ela já era feita na China, lá antes dos anos 1000. E aquilo que tem nas cavernas, aquilo era gravura? Aquilo a gente pode entender como gravura, mas não como reprodução gráfica. Ela é gravura porque ela existe a marca, né? A necessidade do ser humano de deixar a sua marca, ela denota as cavernas. Sim. Né? Então a gente vê, hoje a gente usa a tecnologia. Né? Mas na época, por exemplo, na época da xilogravura, quando no boom da expansão da xilogravura junto com a imprensa, ela era a tecnologia de ponta na reprodutibilidade das coisas. Né? Depois a gente vai vir para a gravura em metal, né? Que ela surge também dado a necessidade de se melhorar os resultados gráficos. Né? Já com uma certa consolidação do livro, né, da circulação de livros e a gravura em metal. E já nos anos do século XVIII, do século XIX, surge a litografia, que a litografia é a mãe da gráfica, digamos, da gráfica contemporânea. Se hoje a gente está na gráfica... Litografia. O que é litografia? Como é que é feito, Gerson? Aí, os nomes eles são do grego, né? A chiba é porque a matriz é em madeira. Né? A calcografia, a matriz é um metal. Né? E a litografia, a matriz é uma pedra calcária, né? Uma pedra que ela funciona como uma esponja, ela recebe gordura no desenho. Sim. E isso ela tem um processo de redução de água e óleo
para poder se dar a impressão. Né? Isso é basicamente o processo. Estou perguntando isso porque eu acho que assim, são muitas tecnologias, né? Você falou xilogravura, litogravura, e eu acho que a maioria das pessoas nem faz nem ideia de que existe. Exatamente. A gravura, Ricardo, apesar dessa pegada do tradicional, ela é engano de quem pensa que ela parou no tempo. Né? Ao longo do tempo, ela foi acompanhando, de acordo com a sua contemporaneidade, os processos de evolução. Né? Então, a gravura hoje é uma técnica que a gente vai para além da reprodutibilidade do papel. Né? Eu próprio já me apropriei da galeria para imprimir na própria galeria. Tomás faz trabalho com gravura expandida, Zé Tarcísio já fez gravura no muro. Né? Zaquira também já fez experiências. Então, dentro do coletivo de gráfica, a gravura ela perpassa pelo tradicionalismo. A gente trabalha com todas as técnicas tradicionais, mas a gente também vai para as experiências. Né? A André já fez também experiências textos com a gravura, a Sandrina nos objetos. Naquele bagulho. Né? Agora, eu queria lembrar que o coletivo fez um trabalho para um salão sequestrado, que a gente fez numa Sudade. A marca casada. Então eu acho que é isso, me corrija, é o que fala de gravura no campo expandido, é isso aí. Campo ampliado, campo expandido, experimentações, né? Assim, sai do tradicional, entendeu, Ricardo? O tradicional o que é? A gente vê a gravura popular de cordel, né? Aquela gravura que as pessoas conhecem de santeiros, né? De cordelistas. Só que aí ela vai se expandindo para outros suportes. Né? O suporte que a senhora falou, que se estudaram, que foi um tecido, né? Digamos assim, de 10 metros, eu acho que foi 10 metros, né? Nós utilizamos o caule de plantas de árvores cortadas, né? Como matriz. A gente tintava, a gente saiu da cidade, pegava onde tinha tronco de árvore, a gente tintava e imprimia como se fosse uma denúncia dos cortes das árvores, né? Na natureza, entendeu? Então, a gente fez mais ou menos umas 15 impressões de árvores diferentes, de locais diferentes de Fortaleza, e expomos esse trabalho no Salão de Abril sequestrado. Né? Essa é uma das gravuras expandidas, porque ela sai do tradicional do papel, né, da prensa e vai para outro suporte. Eu utilizo muito isso no meu trabalho, inclusive essa exposição que está acontecendo aqui, eu utilizei os relógios, né, eu citei relógio de gravuras, né, que é uma gravura que é recortes de outros materiais, de outras gravuras, eu colei, né, no suporte do relógio. Então, assim, ela é considerada uma gravura? Ela é considerada uma gravura porque o que está colado nela são gravuras, mas elas são gravuras únicas, né? Ela não dá para imprimir, eu não consigo fazer outra igual. Então, são reaproveitamentos, são expansões que vêm de outro trabalho que eu já fui fazendo anteriormente, porque aí surgiu essa ideia de fazer as colagens aleatórias, assim, eu não sigo aquela coisa certinha, eu vou colando e vou preenchendo, digamos assim. Então, essa é uma forma, né, de trabalhar a gravura expandida, campo ampliado, né, e aí você pode entrar também nas impressões digitais, né, existe essa questão também que já é Quer dizer que a impressão digital é um tipo de gravura em campo expandido. Porque quando o artista trabalha nessa impressão digital, ele pode colocar elementos mais com aquarela, ele pode pintar, ele pode trabalhar essa gravura, entendeu? Ele expande ela, ele não fica só com a impressão. Então, aí se utiliza, a Sandra utilizou nos guarda-chuvas que ela fez, né? O Zaquírio, o gesto já foi aditivada, que foi na parede, né? Com adesivos, né? Então, assim, essa é a gravura expandida, sai do tradicional do papel e você imprime. Eu queria fazer uma pergunta para o Zaquírio, porque eu estava olhando um folder, né? Vamos dizer assim, a comunicação da exposição, e eu prestei
prestei atenção aqui numa coisa, que a técnica que ele utilizou nos trabalhos que tem aqui chama instalação. Você podia explicar para a gente, sabe, o que é essa técnica de instalação? Mas na real mesmo, mas na real, houve um erro nesse sentido. Essa técnica que eu trabalho é a serifa, né? Que é uma técnica de gravura, né? Como são as 4 técnicas, como o Gerson falou, e a serifa é uma. Foi um erro de digitação, não sei como apareceu aqui, né? Mas a minha técnica realmente é uma serifa. Agora, assim, entra a história da instalação, porque é como se um piano, um outro e a corda. Isso é um movimento de instalação, mas que a peça em si, os trabalhos que estão expostos aqui, não é uma instalação. Mas na realidade, esse processo ele inicia com uma instalação gráfica. Talvez seja essa associação que foi onde eu levo o objeto e foi naquela mostra lá. Mas especificamente o título não quer dizer que trabalha na instalação. O título é a instalação. Não é o título da instalação, não é que a obra seja uma instalação. Teria que falar com o design. Porque o nosso design, aqui na verdade, assim, aproveitar só para a gente falar um pouco. Eu quero ser honesto. Mas toda a comunicação visual do coletivo em gráfica é feita pelo Zaqueira, então ele dá essa identidade, né, para o coletivo, isso é muito importante. Desde a logomarca, né? Desde a logo, todos os cartazes, todas as artes, flyers. Então a gente tem realmente essa identidade a partir aí do Estúdio 4, né, que trabalha com essa parte de, realmente de comunicação visual, né, das exposições, né, e a gente sempre tem que agradecer, né? Agora fazendo a propaganda também da e agora com produção de exposições também. Na verdade, assim, eu acho que o coletivo, né, complementando um pouquinho do que já foi falado, eu acho que cada um com as suas expertises, habilidades, né, vai contribuindo para o coletivo. E eu acho que esse respeito que a gente tem do limite de cada um e do que cada um pode realmente contribuir. Né? Então a gente tem isso muito forte, como foi colocado também os trabalhos, né? Cada um com sua linguagem vai indo dentro da produção, mas sempre a gente procurando ter essa harmonia dentro do coletivo pelo respeito. Né? Eu acho que uma grande questão do nosso coletivo, da gente perdurar aí os 6 anos, é o respeito que a gente tem um pelo outro. Essa questão também das exposições que o coletivo já desenvolveu, são com a Sandra, que é a nossa, são 5, a gente já fez. Eu já perdi as contas. Tem que chamar a pessoa que vem para fazer a conta. Então, 5 exposições, pessoal, assim, tem uma diversidade, né, que nós trabalhamos não só com gravuras, como a Sandra já falou no começo. E quando nós sentamos e fazemos reuniões para a gente apresentar o trabalho coletivo, a gente tem uma proposta, né, de diferenciar o trabalho tradicional. A nossa gravura, ela sai do popular, né, cara? Assim, se você perceber, o trabalho da André é uma monotipia, né, que é outra técnica dentro da gravura expandida, que é uma gravura única, né? E aí cada um desenvolve o seu trabalho especificamente, mas tem um contexto, né, tem uma reflexão em cada trabalho assim, em si, que é ligado à gravura. Tá? Então, quando nós sentamos, conversamos, a gente mostra um trabalho coletivo de gravura. Mas todos nós aqui temos, dentro das artes visuais, nós temos outras atividades, sem ser só a gravura, né? Entendeu? Então, o coletivo é para isso, é para valorizar a gravura cearense e, falando de expandir para outros estados, outros países, o nosso coletivo, e todo mundo valorizar o trabalho gráfico, né? E às vezes, como é papel, o site do papel, a gente trabalha com outras matrizes, com outros suportes, dá mais visão e valorizar a nossa gravura, que é isso que é importante que o coletivo está fazendo. Legal. Teve uma. Quer falar alguma coisa, Jéssica? Dentro do papo do Tomás, também deixar falar que a gravura ela possibilita o início de uma boa coleção de arte, porque você pode, a partir da aquisição de uma gravura,
digamos assim, o acesso ser mais fácil. Tá, mais barato, financeiramente falando, é mais acessível. É mais acessível, por exemplo, vou dar como exemplo o Zé Tarcísio. Você adquirir uma gravura do Zé Tarcísio. Não tem diferença nenhuma em termos de originalidade quem tem adquirido a pintura. Sim. Porém, uma gravura é muito mais acessível do que a pintura. Interessante. Falando em Zé Tarcísio, né, a gente teve o privilégio de ter essa exposição, o nome era 5 mais 1, né, porque eram os meninos, os 5, e mais um é o Zé Tarcísio, que veio para compor esse grupo. Né, e eu me senti, viu, Zé, profundamente lisonjeado de ter essa exposição aqui e contar com esse mais um, que é um mais um de grande importância. Né? Às vezes eu via, gente, Zé Tarcísio nas exposições, aí disse, rapaz, um dia eu vou falar com esse artista. Esse artista é importante, reconhecido no nosso estado, e eu, Ricardo, sou galerista e não conheço o Zé Tarcísio. Como é que pode um negócio desse? Né? Encontrei com o Zé e lá na exposição, no lançamento da revista Arte, que é nossa parceira também. E aí eu tive o privilégio de conhecer o Zé e depois o maior privilégio de ter ele aqui. Né? Eu queria que você falasse, Zé, para nós como foi a sua vida para o coletivo e como isso está sendo para você. Bom, eu me sinto privilegiado de ser um artista. Uma profissão que eu escolhi há 61 anos atrás. O caminho é longo. É necessário a gente acreditar e ser teimoso. Eu sou isso. Eu acredito, sou teimoso, e o que eu faço é prazeroso. Então está sempre comigo a arte. Nós somos companheiros. A arte para mim é uma companhia. Sim. Já sou agora em outra fase da carreira dele, ele está estando muito comigo, assim, dia a dia. E ontem eu desenhei no frente ontem um esboço de uma paisagem. Tá. E hoje eu fiquei assim mais de 2 horas na teimosia em cima desse papel. Está lá a paisagem. É prazeroso. Já pensou esse prazer juntamente com 5 artistas? Quintuplamente prazeroso. Esse prazer que a gente fala com carinho do que nós fazemos. Nós gostamos do que nós fazemos. Isso é que é importante. E eu quero dizer que aqui não tem estrelas individuais. Tem uma constelação. Muito bem. Eu estou feliz de estar presente nessa constelação. Muito obrigado, pessoal. Muito bom. E a gente feliz com você aqui. É isso aí, gente. E o coletivo, né, é muito interessante. Eu tenho falado muito nos últimos dias de coletivo. Né? Assim, eu fui até um dia desse convidado para uma palestra na faculdade e eu falei sobre coletivo. Coletivo de todas as coisas, porque a gente sabe que quando a gente trabalha unido, a gente tem muito mais força do que individualmente. Né? E a arte tem uma luta, né? A arte tem hoje em dia, principalmente no território cearense, gente, uma luta para se estabelecer como valor. Né? A gente tem, eu digo isso a gente porque eu estou nessa luta, eu trabalho em prol dessa luta, né? de colocar valor na nossa arte, a arte cearense. Né? E eu estou tendo a oportunidade aqui de estar com a Andréa, porque a Andréa tem sido essa voz que grita, vamos espalhar a arte, né, Andréa? A fala da Andréa, né? Eu tenho um amigo que fala, a vida é agora, né? E tem uma amiga que fala, vamos espalhar
espalhar a arte. Vamos! Eu acho isso muito importante. Eu queria que a Andrea falasse para a gente sobre especificamente sobre essa exposição, né? Para dizer para a gente como foi, como está sendo. Vamos espalhar um pouquinho, né? Agora, abre os olhos. Abra os olhos, gente, viu? É a frase do Zé. Eu acho importantíssimo no contexto que a gente está vivendo. Vamos abrir os olhos, gente, para a gente não errar. Para tudo, né? Para tudo, para a gente não errar mais ou não errar de novo, tá? Vamos pensar sobre abra os olhos, né? Deixa a Maria falar. Vamos espalhar a arte, né? Que agora, na verdade, assim, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, em nome do coletivo Albicargo, por ele ter acolhido a exposição. A gente chegou com uma proposta e ele abriu as portas, né, arrumou a casa para receber a exposição. E sempre é muito bom quando a gente tem a proposta sendo acolhida. O artista precisa desses espaços para expor, né? Então é um sistema e a galeria é parte importante dentro desse sistema. E aí quando a gente chegou, né, a gente passou um pouco mais dessa pandemia e a gente pôde começar a se encontrar, né, pessoalmente, porque virtualmente a gente não perdeu o elo jamais. E a gente quis celebrar essa volta com uma exposição e a chegada do mais novo integrante, nosso menino aqui, teimoso, trouxe teimosia aqui para o grupo, né? E aí a gente queria fazer uma exposição de celebração. Então a ideia foi essa. E a gente apresentou trabalhos que a gente produziu, né, durante esse processo de isolamento, ou trabalhos que a gente realmente já tinha, mas a ideia era apresentar, né, voltar e celebrar. A ideia sempre foi essa. Então a gente tem os trabalhos que tem a identidade do Zakira, né, com a sua serigrafia. Nós temos as litografias do Gerson Pirajá, que tem uma linguagem super forte. O Tomás com seus relógios, né, onde ele traz o design também, porque a arte e o design podem caminhar juntos, né? Então ele traz o processo de colagem, sobreposição de imagens a partir de gravuras dele. A Sandra Montenegro, ela traz a monotipia, mas também incorpora uma outra linguagem dela, que é a aquarela, né, e a parte de desenho também. E eu já trago também a monotipia, uma monotipia que eu faço a partir de impressões têxteis, e o Zé Tarcísio apresentando duas séries, que é uma série de litografia e também uma instalação onde ele fez um site específico. Foi muito interessante, ele chegando na galeria, ele olha para a escada e diz: vou ocupar a escada. Então ele nos fez abrir os olhos, né, com as suas serigrafias e essa possibilidade realmente de uma arte acessível. Então cada um teve essa liberdade, apesar dos diálogos que a gente teve, mas a ideia foi essa. E outra questão também, porque cada um trouxe obras a partir da ocupação do espaço. Porque quando a gente faz uma exposição, é importante que a gente faça uma exposição para aquele espaço. Não adianta a gente preparar uma exposição e ser inadequada. Então eu acho que a exposição ela ficou muito justa para o espaço, ela ficou adequada, cada um teve, né? E quem não conhece a Farben, acho que está perdendo tempo, tem que vir conhecer, porque realmente a gente precisa movimentar os espaços expositivos, né? Porque os espaços expositivos se alimentam também do público. Como também o Ricardo colocou a questão das dúvidas, né, que as pessoas têm sobre gravura, o que é gravura, o que não é. O coletivo é super aberto. Manda mensagem para a gente no Instagram do coletivo ou no pessoal. Vai ver a gente lá na escola de artes e ofícios, que a gente está lá em produção e a conversa acontece, porque ao redor de uma prensa muita história acontece, né? Então aproxima, porque um dia desse eu era nova nesse universo e hoje eu estou aqui produzindo, pensando, e cada um pode ter esse seu caminho. Só uma questão sobre colecionismo que eu ia falar. Muitas vezes as pessoas pensam que coleção começa grande, mas coleção começa com 1
E a gravura, sim, é acessível, né? É uma possibilidade de uma arte democrática, porque tem um maior alcance pela sua multiplicidade. Então, vamos olhar mais para a arte cearense, para a nossa produção, para a gravura, que a gravura, uma outra questão que a gente tem que colocar, como a gravura da gente tem uma valorização fora do Brasil, né? Vários aqui do coletivo, todos já mandaram para bienais, para salões, fora, e sempre aceito, né? Sempre aceito. Então, fora daqui tem uma supervalorização por essa técnica. E a manualidade extremamente contemporânea, né? Esse resgate, olhando para o passado e pensando no futuro, né? Muito interessante, muito bacana. Gente, é o seguinte, eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês que eu já tenho dito em stories na minha página, né, do Instagram, não só da FAB, como a minha pessoal e também a minha página de design de interiores. Tenho dito, Fortaleza hoje em dia é uma cidade que eu acho que vocês concordam comigo, está borbulhando de atividades ligadas ao mundo das artes. E o mais incrível de tudo isso, gente, é que você não gasta R$1 para ir nesses lugares, né? Você não gastaria R$1 para estar aqui nessa mesa sentado com a gente, conversando, ouvindo, perguntando, né? E conhecendo artistas maravilhosos, né? Essa situação aqui, ela se repete todos os dias, quase todos os dias, em diferentes lugares da nossa cidade. Nossa cidade está conhecida pelo design de Fortaleza, né? Então, eu queria deixar isso aí para vocês, gente, que eu vejo muitas pessoas que, quando vão conversar, não têm conteúdo, mas não têm conteúdo porque não procuram conteúdo, né? E as artes é um conteúdo maravilhoso para as pessoas conversarem, para conhecerem, para crescerem, para autoconhecimento, né? Então, isso é uma coisa importantíssima. Né? Os eventos estão aí e eu vou, a partir de então, o compromisso que eu vou fazer com o meu público é estar constantemente informando as pessoas aonde elas podem ver arte, aonde elas podem ver artistas, né? E aqui também é lugar de artistas, tá? Se por acaso você tiver interesse de adquirir essa arte desses artistas, você pode entrar em contato conosco, né? A gente pode até marcar um encontro seu com um artista, né? Aqui nesse espaço, para vocês conversarem, entenderem o artista e saber o que vocês precisam para decorar a casa de vocês, para fazer uma coleção, né? Para colocar uma obra de arte no ambiente que vocês vivem e vocês vão compreender o valor da arte. Tá? Então eu fico muito satisfeito. Para mim, eu tenho um orgulho enorme, sabe, de ter esse lugar aqui para trabalhar com arte. Tenho um orgulho enorme das novas amizades que eu fiz, tá? E eu acredito que isso é acessível, como eu tenho dito, para todo mundo, para você que está em casa, para os amigos, para a família, para os mais velhos, para as crianças, né? Um dia desse um casal estava aqui e disse: posso trazer meu filho para um curso de aquarela aqui, de desenho? Claro que pode. A arte não tem idade, né? Tem uma coisa que borbulha dentro desse pessoal e eles querem produzir e se manifestar pensamentos, sentimentos através da arte. Tá? Então eu quero agradecer demais a vocês por essa audiência, por estarem aqui conversando conosco a respeito de arte. E queria dar também uma oportunidade para os meninos aqui, se alguém quer dizer alguma coisa, antes da gente encerrar essa conversa. Só aproveitando o momento, Ricardo, falar do nosso texto crítico, né? A gente tem o Roberto Galvão que falou sobre o nosso trabalho. E assim, o Roberto Galvão é um grande artista da cidade e ele, com todo o seu tempo corrido, ele falou um pouco da gravura cearense e exaltou o coletivo em gráfica, né? Que nós estamos aí de 6 anos de coletivo, não é fácil, e o texto dele está muito bem feito, muito bem alinhado com a gravura, né? Então, assim, quero parabenizar e agradecer de antemão, né, o texto crítico do Roberto Galvão, que compõe a nossa exposição, né, porque sabemos que não só o artista de produzir, tem que ter uma história, tem que ter a criticidade, né, tem que ter um texto falando sobre a obra, né? Então, eu sinto muita necessidade na cidade, viu, de ter texto, de ter
de arte, né? A gente tem publicações falando sobre os artistas cearenses, né? Eu, como professor, eu fico muito chateado quando eu vou dar aula para os alunos e às vezes tem uns livros, mas não falam na arte cearense, sabe? Livro pedagógico, esse livro que mandam para as escolas, eles não é livros, não comentam sobre o arte cearense. Então, assim, é uma deixa que eu deixo aí no ar, né? Que tenha uma editora que publique mais a aula de arte, né? Que a gente precisa ser divulgado, a arte precisa ser mais valorizada nesse sentido. Então de antemão aí, agradecer ao Roberto Galvão pelo nosso belíssimo texto sobre o coletivo. E é isso, obrigado aí. Mais alguém quer falar alguma coisa? Agradecer ao público, né, que está aí assistindo a gente hoje, né? Agradecer ao Ricardo por ter aberto e ter acolhido a nossa exposição com todo carinho, né? Agradecer aos parceiros aqui, os amigos, irmãos, né, já de muito tempo, e o Engráfica está aí. Estamos com 6 anos e temos aí uma estrada longa, né, para seguir. Viva! Não é uma criança, né? Viva! Vamos espalhar lá. É. Sempre. Vamos Espalhar a gravura, né? Gente, muito Muito obrigada. Até a próxima e a gente continua, prestem atenção, a arte do coletivo continua pela FABEM, tá? Apareçam, procurem, que a gente vai levar você até esses artistas. Boa noite, muito obrigado.